sociedade feudal ela é dividida em estamentos, né? Ou estados, né? Aí dividido em 3 estamentos ou estados, né? Aí o primeiro estado aí seria o equivalente ao clero, o segundo a nobreza e o terceiro aí o restante, né? Que no caso aqui vão ser os servos e também a figura de um grupo chamado vilões, que vão se tornar os burgueses lá na frente. Então eu disse aí para vocês, né? Que uns nasceram para trabalhar, que são os servos, outros para guerrear, que são os nobres, e outros para rezar, que são o clero, né? Aí você deve estar se perguntando, mas nobre lutava, guerreava, era guerreiro? Sim, na Idade Média sim. Lá na frente a gente vai ver que a nobreza vai virar uma nobreza parasitária. É uma nobreza que vai viver junto com o rei, no Palácio de Versalhes e tal, mas isso aí a gente vai comentar quando a gente falar de Idade Moderna. Por hora, né, vocês tentem lembrar aí que a nobreza na Idade Média é uma nobreza guerreira, era uma honra morrer lutando, né, para os nobres. Aí quem já assistiu Game of Thrones sabe, os melhores manejadores de espadas, né, os maiores guerreiros eram das grandes famílias, nobres no caso, né? Tanto é que o principal guerreiro lá na série é o Jaime Lannister, né, da família Lannister, que é a família mais rica de todas. Então, portanto, ele era um nobre, né? Então, nobreza aí nasceu para guerrear, viu? Em relação à cultura, pessoal, falando aí da esfera aí da cultura já, existia por parte do cristianismo, da Igreja Católica, um monopólio da cultura. Como assim? Toda a cultura vinha da Igreja Católica, né? Os grandes intelectuais da época da Idade Média fazia parte do clero, né? Aí vocês, na filosofia que vocês estudam com Ivonei aí, isso fica claro também, né? Quando vocês estudam ali filosofia antiga, lá com Sócrates, Platão, Aristóteles e outros, quando vocês chegam na Idade Média, Ivonei fala de quais filósofos com vocês? Não é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino? São 2 integrantes aí do clero. Então, toda a cultura vinha do clero de alguma forma, da Igreja Católica de alguma forma. Os cientistas eram padres, faziam parte do clero. Os intelectuais eram padres, bispos, né? E o Papa também muitas vezes, né? Então, a cultura vinha da Igreja Católica, estava relacionado com a Igreja Católica. A Igreja Católica, portanto, tinha um monopólio da cultura aí no período da Idade Média, no período feudal. Existia também um teocentrismo, gente. Lá na frente, quando a gente estudar a Idade Moderna, a gente vai ver o movimento do Renascimento. E no Renascimento, tem lá no Renascimento uma característica chamada de antropocentrismo. No antropocentrismo, a gente tem um homem no centro do universo, né? Na Idade Média é diferente. A gente tem Deus no centro do universo. Aqui a explicação para todas as coisas vai estar relacionada, né, a Deus, a ideia de religião, a ideia do sagrado, né? Então, se está acontecendo algum evento, algum fenômeno natural, né, um tornado, por exemplo, a explicação para aquilo vai ter a ver com religião. Normalmente é Deus, eles diriam, né, que é Deus que está nervoso por causa do pecado do homem, e ele está descontando na humanidade daquela forma, através daquele fenômeno natural. Então a explicação para todas as coisas tem relação aí com religião, diferentemente do que vai acontecer do Renascimento para frente, que aí a gente já tem a ideia do racionalismo. Então, a partir da razão, eles vão tentando buscar outras formas de explicar as coisas, né? Aí vocês vão estudar aí na geografia, por exemplo, com a massa de ar quente encontra com a massa de ar frio e aquilo vira um fenômeno natural, né? Então, não é porque Deus está nervoso, está chateado porque o homem pecou. Tem uma explicação científica aí, né, racional, para isso acontecer. Na Idade Média não, a explicação para as coisas tem relação com o sagrado, com a religião, né, com a teologia. Tranquilo? Até coloquei aqui no slide, a Igreja Católica tem um controle cultural, um verdadeiro monopólio do saber e da interpretação da realidade social. Vamos lá. Então, nós fizemos até aqui, né? Nós fizemos umas considerações iniciais, né? Falamos aí do feudalismo, né? Que é esse sistema sociopolítico-econômico. Falamos aí das características do feudalismo, as características políticas, econômicas, sociais, culturais.
E agora nós vamos falar agora um pouco sobre a Baixa Idade Média, que é aquele momento em que o feudalismo vai perdendo força, né? Que ele vai entrando em declínio, que ele vai entrando em crise, né? E aí o primeiro evento nesse sentido, que vai ser um marco aí para essa mudança de perspectiva em relação ao feudalismo, são as cruzadas, né? Que vão se dar ali do século XI ao XIII, mais ou menos. A gente vai ter aí cerca de 8 cruzadas oficiais e mais algumas não oficiais, né? Entre elas a dos mendigos e a das crianças. Mas cruzadas oficiais, a gente vai ter aí cerca de 8 cruzadas oficiais. Aí o que são cruzadas? Vão ser expedições civil-militares, né? Com motivações espirituais e materiais. E aí que vai ter como resultado também o fortalecimento do comércio e da burguesia. Então vamos lá, vamos tentar explicar isso aí. Então o que são as cruzadas, gente? Vai ser uma espécie de guerra santa, né? Onde ocidentais vão partir em direção ao Oriente com objetivos específicos. Cada cruzada vai ter um objetivo específico, né? Por exemplo, a primeira cruzada, qual era o objetivo? Tomar Jerusalém, né? Então, os ocidentais estão saindo do Ocidente para quê? Para ir em direção ao Oriente para tomar a cidade de Jerusalém, que era importante para os cristãos. Estava sob domínio dos muçulmanos, que também pode aparecer aí na apostila ou nas questões que vocês resolverem, como sarracenos ou mouros, né? Sarracenos e mouros, portanto, são sinônimos, né, de muçulmanos. Então, Jerusalém, que é uma cidade importante aí para os cristãos, estava sob o domínio dos muçulmanos. E aí, na primeira cruzada, os cristãos lá do Ocidente vão até o Oriente para lutar contra os mouros, né, e retomar Jerusalém, tomar Jerusalém do controle dos muçulmanos. Então, a motivação aí é religiosa, inicialmente. Por que a gente fala que existe a motivação espiritual, né, religiosa e também material? Porque eles também queriam terras. As terras estavam um pouco escassas aqui no mundo ocidental e eles queriam mais terras lá do lado oriental do mundo, né, da Europa principalmente, a região do Oriente Médio também. Por quê? Porque o feudalismo não se sustenta sem terra, né? O próprio nome já diz tudo. Feudalismo, nós já conversamos sobre isso também. Tá. Então a primeira cruzada tem esse objetivo. Eu coloquei até no slide aqui também um memezinho, uma charge. Uma história em quadrinhos, né? Eu morro de rir dessa história em quadrinhos sempre. Diz assim, tem 2 cavaleiros templários, né, que lutavam nas cruzadas e tal, aqueles que tem aquela cruz vermelha aqui, e eles estão sentados num bar, né? Aí chega o rapaz para atender, né, o garçom, aí ele fala: vocês vão tomar o quê? Aí eles pensam assim, os 2 cavaleiros templários com armadura, né? Aí um bate na mesa e fala: nós vamos tomar Jerusalém. Então é fazendo menção à primeira cruzada. Você só entende a piada se vocês souberem, né, o objetivo dos cristãos ocidentais na primeira cruzada que nós falamos aqui. Outra cruzada importante também, além da primeira, todas são, né, mas eu destaco aqui a primeira e a quarta. A quarta cruzada também é importante, por quê? Qual a motivação deles aí na quarta cruzada? Tomar o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo está sob o controle aí dos muçulmanos. O que os cristãos ocidentais vão fazer? Vão até o mar Mediterrâneo ali e quebrar os muçulmanos na pancada e tomar o mar Mediterrâneo dos muçulmanos. Aí, por que a quarta cruzada é importante, Renato? Porque com a quarta cruzada, os cristãos ocidentais vão passar a ter acesso ao mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo, nós já conversamos sobre isso quando a gente falou lá de guerras púnicas, lá na Roma Antiga. O mar Mediterrâneo é um mar que está entre a Europa, a África e a Ásia, então te dá uma certa margem de atuação, né? Então, tendo acesso ao Mediterrâneo, você pode chegar até a África, até a Ásia e se desenvolver nesse sentido. Então, a quarta cruzada, gente, é um marco A quarta cruzada, então, é um marco nesse sentido aí. Como assim? Tendo acesso ao mar Mediterrâneo, os cristãos ocidentais vão poder chegar até outros lugares e voltar, inclusive, a praticar o comércio, né, com a Ásia, com a África. É aí que eles vão passar a ter contato com as especiarias da Ásia, né, que eles chamavam na época de Índias,
Então eles vão ter contato com as especiarias que eles estudam lá na história do Brasil nesse momento, depois da Quarta Cruzada. Quando eles passam a ter acesso ao mar Mediterrâneo, eles passam a viajar também para a África, para a Ásia principalmente, comprar essas especiarias baratas, trazer para a Europa e vender caro. Então o comércio começa a voltar nesse momento. Então a Quarta Cruzada é fundamental para o nosso próximo tópico aí, que é renascimento urbano e comercial. O próprio nome já deixa claro, né? Esse renascimento urbano e comercial é diferente do renascimento cultural, que é o nosso quinto capítulo aí, né? O módulo 5. Então o próprio nome já deixa claro do que se trata, né? Renascimento urbano e comercial, ou seja, a cidade está voltando, está renascendo e o comércio também. Então, depois da Quarta Cruzada, o comércio vai voltar a existir, algo que não acontecia no feudalismo tradicional, no feudalismo ortodoxo, lá naquele modelozinho que a apostila traz. Se o comércio está voltando, significa que aquela economia agrária de subsistência feudal ela está perdendo força, correto? E outra coisa, com o comércio voltando, as cidades também vão voltar. Com as cidades surgem as universidades, surgem os intelectuais, o questionamento do modelo feudal, né, do modo de produção feudal. Né? Então, tudo tá relacionado aí. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a cruzada foi um primeiro passo em direção à queda do feudalismo, que vai se processar lentamente ao longo aí de 3, 4 séculos, né? Ou até mais, segundo alguns autores. Vamos lá, gente. Então, com o renascimento urbano e comercial aí, nós tivemos a volta do comércio, a volta das cidades, né? O surgimento das universidades e também a monetarização, ou seja, a moeda vai voltar a existir. Na verdade, ela existia ali, o comércio nunca acabou por completo, né? Mas ele perdeu muita força durante o feudalismo. E agora o comércio vai voltar e a moeda também é fundamental para o comércio existir, né? Vem cá. O cachorro tentado aqui de novo, ó. Thor Renatson, o deus do trovão. Vamos lá. Então, depois das cruzadas, a crise do feudalismo ela vai se desenhando. Com a volta do comércio e das cidades e da moeda, aquele modelo do feudalismo que nós desenhamos aqui anteriormente, ele vai perdendo força, ele vai se descaracterizando, né? Ao longo aí do século XI, XII, XIII, né? Até que no século XIV o feudalismo vai sofrer golpes muito mais fortes, né? Então, se você imaginar uma luta aí, o feudalismo está levando algumas pancadas aí no século XI, XII, XIII. Mas no século XIV ele leva um nocaute, né? E aí, esse nocaute se deve aí à peste negra, a rebeliões camponesas, né? Que vão por causa de fome e doença também, ao êxodo rural, né? A Guerra dos 100 Anos, ao renascimento cultural também, que é um conteúdo que a gente vai falar depois. Então percebam, gente, aqui nós temos uma doença que vai ser trazida em função desse acesso à Ásia depois da Quarta Cruzada. Por quê? A peste negra vai ser trazida da Ásia também, tal como o coronavírus, né, que a gente está vivendo agora, né? Então, depois da Quarta Cruzada, os europeus vão ter acesso à Ásia. Ao ir para a Ásia, né, e trazer especiarias para cá, eles vão trazer também alguns ratos ali no meio das embarcações que vão ter algumas pulgas que vão ter a doença, né? E aí essa doença vai chegar aqui na Europa, né, e sem nenhuma proteção biológica para lidar com ela, cerca de 1/3 da população europeia vai perecer, né? Então cerca de 1/3 aí da população da Europa vai morrer. Então a peste negra foi intensa nesse sentido. Outra coisa, a rebelião dos camponeses, que vai se dar em função aí da fome e das doenças. Então está tendo doença e fome. Então, ou seja, eles não estão produzindo mais como deveriam, né? Como produzia antes. Então não está tendo comida para todo mundo. E vocês lembram dos tributos que nós falamos, né? Então, se não está tendo comida para todo mundo, quem que vai acabar comendo? Os senhores feudais. Então, os servos, a classe mais humilde aí, vai ficar sem comer. E aí, a gente com fome, a gente fica revoltado mesmo, né? E foi o que aconteceu aí com os servos.
Tudo isso aí, gente, vai levar a um êxodo rural também, que vai fazer com que as pessoas saiam do campo e vá para a cidade, né? E então, o que vai descaracterizar ainda mais o feudalismo, porque se o feudalismo funciona no ambiente rural, agora as pessoas estão deixando o ambiente rural e indo para cidades que estão surgindo, né? Então, o feudalismo está perdendo cada vez mais força, né? Está sendo cada vez mais descaracterizado aí. E a Guerra dos 100 Anos também vai acabar por contribuir para com todo esse processo, né, de mudança, para com toda essa ruptura que está acontecendo aqui nesse contexto. Tranquilo? Aí depois lá na frente vai vir um renascimento cultural, que é uma matéria que a gente vai comentar, que vai criticar demais a Idade Média, o modelo de produção feudal, o feudalismo, então vai ajudar aí para mudar a mentalidade do homem europeu, né? Então, o século XIV foi terrível aí para o feudalismo. Tranquilo, gente? E aí eu separei aqui, para a gente terminar, algumas questões para a gente comentar rapidinho aqui, para terminar a aula. A primeira delas aí é a questão número 2, no final do capítulo aí, da página 23, né, que fala sobre o século XIV e o fim do feudalismo, que é justamente esse contexto que nós acabamos de comentar aqui. E aí a questão diz o seguinte, abram aí a apostila na página 23 e acompanhem a questão número 2 aí comigo. A peste, a fome e a guerra constituíram os elementos mais visíveis e terríveis do que se conhece como a crise do século XIV. Como consequência dessa crise, ocorrida na Baixa Idade Média, aí vai vir as alternativas agora, né? O movimento de reforma do cristianismo foi interrompido por mais de um século, antes de reaparecer com Lutero e iniciar a modernidade. Não, gente, essa reforma no cristianismo vai acontecer só lá no século XVI, né? Com Lutero lá. Então o cristianismo permanece forte, até hoje ele é forte, a Igreja Católica é forte, né? Então não vai ser essa A, não. B. O campesinato, que estava em vias de conquistar a liberdade, voltou novamente a cair, por mais de um século, na servidão feudal, né? Aí vocês vão ver que nós falamos que houve um renascimento urbano, então as cidades voltaram. E no século XIV houve um êxodo rural, então as pessoas estão saindo do campo e indo para as cidades. Tó, vem cá. Vem. C. O processo de centralização e concentração do poder político intensificou-se até tornar-se absoluto no início da Idade Moderna. Então percebam, eu falei para vocês que o poder na Idade Média ele era descentralizado. Mas o que a alternativa está falando? Que o poder vai se tornar centralizado aqui do século XIV para frente até se tornar absoluto. É exatamente isso. Uma das nossas próximas matérias, se não a próxima, né, é absolutismo. Absolutismo é o poder absoluto dos reis. Essa centralização de poder nas mãos dos reis absolutistas, né? Então vai ser a letra C aí, a questão 2, viu? A questão 3, gente, de exercícios de aprendizagem também, da página 23, vai falar aí sobre a influência da Igreja Católica. Então é outra coisa que vocês têm que lembrar. Na Idade Média, a Igreja Católica ela é fortíssima. Ela é uma super instituição, a mais poderosa do mundo nesse contexto, principalmente do mundo ocidental. Então vamos lá, questão 3, o textinho aí, ó. Os homens da Idade Média estavam persuadidos de que a Terra era o centro do universo e que Deus tinha criado apenas um homem e uma mulher, Adão e Eva, e seus descendentes. Não imaginavam que existissem outros espaços habitados. O que viam no céu, o movimento regular da maioria dos astros, era a imagem do que havia de mais próximo no plano divino de organização. Aí vamos lá. O texto revela, em relação à Idade Média Ocidental, alternativa A, o prevalecimento de uma mentalidade fortemente religiosa, indicativa da força e da influência do cristianismo. Aí está certinho, já é a letra A. Então é só vocês lembrarem lá da esfera cultural que nós comentamos do feudalismo. A cultura ela é dominada pela Igreja Católica, ou seja, as pessoas pensavam de acordo com o que a Igreja Católica pregava, de acordo com o que a Igreja Católica colocava para as pessoas. Ok? Então esse pensamento religioso ele é muito forte na Idade Média. E por fim, a questão 4 aí, da seção Enem, lá na página 26,
que vai falar um pouco sobre a estrutura social da Igreja Católica. Aí é a piramidezinha social lá. Uns nasceram para orar, outros para guerrear e outros para trabalhar, que nós comentamos, né? Aí vai estar nos slides também que eu vou enviar para vocês. Então vamos lá para o textinho aí da questão do Enem. A casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar de paz. Então, o autor aqui está defendendo aí essa ideia dessa divisão da sociedade aí em três grupos, né? Então, vamos lá. A antologia apresentada por Adalberon de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo a que ela se opôs estão indicados respectivamente em... Então, qual o objetivo dessa ideia desse texto? Justificar a dominação estamental, que é a sociedade dividida em estamentos, né? Uns nasceram para orar, outros para trabalhar e outros para guerrear, né? E o processo em que ela se opõe é qual? As revoltas camponesas, né? Então, eles colocam essa divisão social com o intuito de evitar que haja uma subversão por parte de alguns para mudar isso aí, para romper com essa estrutura, né? Então vai ser a alternativa A aí, justificar a dominação estamental / revoltas camponesas, ok? Então é isso, gente. Qualquer coisa eu estou à disposição, estou no grupo de WhatsApp seus aí, vocês podem me chamar lá, tirar as dúvidas, vou enviar os slides também para vocês. Aí vocês acompanham as aulas aí com a apostila do lado e com os slides também. E vocês podem acompanhar direitinho aí. E aí, qualquer coisa, estou à disposição. Viu? Tudo de bom para vocês. Até mais.